Família Daniel Berg, Deus abençoe a todos. Quero abençoar a sua vida também, que esse vídeo te alcançou, esta palavra te alcançou. Eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus. O livro é o livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo de número 2 e o versículo é o versículo de número 13. O texto vai dizer assim: batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Sabemos que estamos vivenciando um tempo de extrema dificuldade, crise financeira, crise emocional. As pessoas estão entrando em desequilíbrio, algumas até em depressão têm chegado a esse estágio. Mas o tempo aqui é um tempo de dificuldade também. Um tempo aqui é um tempo de crise. Apesar de nós não estarmos sendo perseguidos pelo governo, mas há uma prevenção pastoral, há uma prevenção do governo para guardarmos a nossa vida, mas o tempo aqui também é o tempo de Herodes. É um tempo de perseguição. Herodes está se levantando e ele vai aprisionar alguns da igreja, ao ponto de aprisionar a Tiago e matar a Tiago. O intuito deles agora é aprisionar a Pedro, porque a igreja não está no tempo de Herodes. Porque no tempo de Herodes é um tempo de luta, é um tempo de provação, é um tempo de mabravio, é um tempo de aprisionar, é um tempo de matar, e a igreja não está nesse tempo. A igreja vai passar pelo tempo de Herodes. E a igreja não passa murmurando. A igreja não passa por esse tempo de qualquer maneira. Esse tempo que a igreja está passando, que é o tempo de Herodes, ela vai passar orando, ela vai passar glorificando. E passado um tempo, Herodes vai aprisionar a Pedro. Pedro, que estava conduzindo o povo. Entenda que Herodes vai mandar matar a Tiago. Passando 9 horas depois, ele vai mandar matar a Pedro. Mas o tempo que a igreja está passando é um tempo de dificuldade. E eles não podem agora matar a Pedro, porque é um tempo também de Páscoa. Eles vão ter que aguardar um tempo, um período talvez de 3 a 4 dias para matar a Pedro. E é disso que a igreja estava precisando. A igreja estava precisando de um tempo para orar. A igreja estava precisando de um tempo para se reunir, se agrupar. A igreja está passando aqui por este tempo de Herodes, mas ela não está com o braço cruzado. Ela está passando por um tempo de crise, de dificuldade, de luta, de provação, de mabravio, mas ela está passando de joelho e comunhão com os irmãos. Sem que a igreja perceba, Deus vai enviar um anjo na prisão de Pedro. Pedro está dormindo. E como alguém dorme sabendo que daqui a 9 horas vai morrer? Talvez você não consegue dormir por causa de algumas contas, por causa de algo que está trazendo incômodo para a sua vida. Só que quando o anjo chega, Pedro está dormindo. Sabe por que Pedro está dormindo? Porque Pedro tem promessa. E quem tem promessa descansa. Quem tem promessa não para por causa de uma crise. Quem tem promessa não para por causa do coronavírus. Quem tem promessa prossegue animando aqueles que estão desanimados. Pedro está dormindo e o anjo toca do lado e o acorda. O texto vai dizer que quando Pedro está de pé, pronto a sair, Pedro estava preso, ele quer sair. Só que o anjo vai dizer para ele: calça a sandália, Pedro. Coloca a sua capa, que significa honra. Tu vai sair desse tempo de Herodes, desse tempo de crise,
desse tempo de luta mais honrado. Pedro coloca sua sandália, põe a sua capa e o texto vai dizer que eles vão sair. Eles vão sair juntos. E cá para nós, o texto vai dizer que quando eles se aproximam das portas de ferro e de bronze, elas vão se abrir por si próprias. Entenda que haverá um tempo que não vai precisar de você forçar nada. Não vai precisar de você criar situações para arrancar alguma coisa dos lugares. Não, sabe por quê? Essas portas que hoje estão fechadas diante de você, elas vão se abrir por si próprias. Pedro está caminhando e não existe outro lugar para ele ir. Ele vai se direcionar à casa de Maria. Pastor, por quê? Porque a igreja está reunida na casa de Maria. Porque a igreja ela não cessa de orar. Porque a igreja não cessa de adorar por causa de uma crise. Entenda que Pedro vai chegar agora em uma cerquinha viva da casa de Maria. Eu quero conjecturar. Pedro vai chegar e a cerca é uma cerca viva, talvez um arame farpado, e o texto vai dizer que Pedro vai chamar. Entenda que tem porta que o próprio Deus vai abrir, vai arrancar, mas existe porta que é você que vai ter que abrir. Você vai ter que entender que nem todas as portas hão de se abrir, nem todas as suas orações serão atendidas. O não de Deus pode bater a sua porta. Pedro quer entrar onde está a igreja, mas não consegue. Entenda aqui que lá havia portões de ferro e eles se abriram por si próprio. Porque vai ter portas que o próprio Deus vai abrir por você. E existem portas que você vai ter que bater. Vai ter portas que vão te trazer limite, porque nem todas elas o Senhor vai abrir. O texto vai dizer que Pedro chama, ele grita, e a igreja não consegue ouvir. Por quê? Porque a igreja está orando, a igreja está intercedendo. Deus solta Pedro, Deus liberta aquele homem. Talvez o teu clamor nesse dia seja: Deus, livra o meu filho. Deus, tira o meu marido do meio da droga. Tira a minha esposa dos vícios. A igreja está clamando e não consegue ouvir Pedro. Mas o que me chama a atenção é que uma menina, por nome de Rod, ela vai ouvir Pedro chamando. Então essa menina, ela corre. Ela vai diante da cerca. Ela vai ver a Pedro e vai voltar. Entenda aqui que o que tirou Pedro da prisão era o lugar que ela estava. E o lugar que ela estava era o lugar de oração. Entenda que Deus vai solucionar esse problema, mas não é porque o problema foi embora que você vai sair do lugar que libertou a Pedro. Entenda que o lugar aqui é mais importante do que você precisa. Ela vê a Pedro, ela vê que Pedro está solto, ela vê que Pedro está liberto, mas ela regressa ao lugar da oração. Ela volta ao lugar que libertou a Pedro. Ela vai pronunciar que Pedro está no portão e nem todo mundo vai entender. Nem todos vão acreditar, porque o tempo aqui é o tempo de Herodes. Mas a igreja não está preocupada com o tempo de Herodes. A igreja não está preocupada com o tempo da crise, quanto tempo ela vai durar, vai se estender.
Porque a igreja, ela não está nesse tempo, a igreja está passando por esse tempo da crise. E você é a igreja. As portas do templo a qual você entra para tributar a Deus as suas orações, ela pode estar até fechada. É por isso que Deus te levantou como igreja. É por isso que você é a igreja dele imóvel. É por isso que Deus, ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque a igreja não para de orar. Ei, esse tempo vai passar, mas passe com integridade. Passe orando, jejuando, buscando e auxiliando aqueles que Deus há de trazer até você. Como a igreja esteja de pé nesse tempo difícil. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero fazer uma oração pela sua vida, que o Senhor venha trazer para sua casa paz, intimidade, que esse tempo que está passando venha nos trazer um aprendizado com o Senhor. Peço a Deus que Ele venha manchar os umbrais da porta com o sangue dele, para que o mal não venha penetrar na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém.